Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Nosso devocional de hoje está aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 25, no versículo 23. Mas antes de começarmos o nosso devocional, lembre-se de dar um joinha aí no vídeo, né? Curte o vídeo, dá um joinha, porque fazendo isso você nos ajuda a entender que esse vídeo precisa continuar sendo gravado e a plataforma da internet também entende que ela precisa enviar para mais pessoas. Curtindo o vídeo, lembre-se também de compartilhar. Envie aí para amigos, faça aquele compartilhamento profético, envie aí para 7 amigos esse vídeo e nos ajude a propagar a palavra de Deus aqui pela internet. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 23, diz assim: Quando Abigail viu Davi, desmontou depressa, ajoelhou-se diante dele e encostou o rosto no chão. E disse aos seus pés: Por favor, Senhor, escute-me. Eu sou culpada. Por favor, não dê atenção a Nabal, pois ele não vale nada. Ele é exatamente o que o seu nome quer dizer, um tolo. Eu mesma não vi os rapazes que o Senhor mandou. Foi o Senhor Deus quem impediu de o Senhor se vingar e matasse os seus inimigos. Agora eu juro pela sua vida e pela vida do seu Senhor que todos os seus inimigos e todos os que querem prejudicá-los serão castigados como Nabal. Senhor, faça o favor de aceitar este presente que eu lhe trouxe e entregue aos seus homens. Perdoe, por favor, qualquer coisa errada que eu tenha feito. O Senhor Deus fará com que tu seja rei e também os seus descendentes, pois o Senhor está combatendo o combate dele, e o Senhor não vai fazer nenhum mal enquanto viver. Que mulher sábia, que mulher extraordinária, Abigail. Davi, ele nem era rei ainda, ele era fugitivo, mas ele tinha um exército e essa mulher diz assim: Deus vai fazer você rei. Todos os seus descendentes serão rei. Para você entender o que está acontecendo aqui, a gente precisa voltar um pouquinho atrás. O que houve aqui? Davi, ele ainda não era rei, ele estava fugindo de Saul e ele estava acampado ali na região do Carmelo, do Monte Carmelo, com os seus homens. Ele tinha um exército, os valentes de Davi. E naquela região do Carmelo estava o rebanho de Nabal e os pastores de Nabal. Nabal tinha um rebanho muito grande e constantemente o rebanho de Nabal era alvo de bandidos, de ladrões, e os homens de Davi protegiam o rebanho de Nabal, não deixavam com que os ladrões roubassem o rebanho de Nabal. Até os animais que se aproximavam para devorar o rebanho de Nabal, os homens de Davi matavam os animais que iam devorar o rebanho de Nabal. Então, Davi, em todo aquele período que ficou ali, ele protegeu no Monte Carmelo o rebanho de Nabal e também protegeu a vida dos pastores de Nabal. Um certo dia, Nabal fez uma grande festa, um grande banquete. E nesse grande banquete que ele estava fazendo, como a Bíblia diz, um banquete de rei, Davi e os seus homens ficam sabendo dessa festa, desse grande banquete. E Davi, ele chama os seus homens e diz: olha, nós estamos aqui na montanha, nessa região, vá até a casa de Nabal e peça um pouco de comida dessa festa que eles estão tendo. Vai lá e peça um pouco de comida, de carne assada, do que eles estão fazendo para que a gente possa comer. Os homens de Davi
foram até a casa de Nabal e chegaram lá em nome de Davi, pedindo um pouco de comida. E Nabal riu deles, caçoou, desdenhou deles, riu, e disse: quem é esse Davi? Quem é esse filho de Jessé? Então, entenda uma coisa importante. Ele desprezou Davi. E tudo que você desprezar nessa vida vai gerar uma perda. Ele sabia muito bem quem era Davi. Davi era o homem que matou o gigante Golias. Davi foi o general do exército de Israel. Mas para diminuir Davi, para menosprezar, desprezar Davi, ele riu e caçoou de Davi. E aí os homens voltaram para Davi e disseram: olha, ele riu de você, ele zombou de você. Davi se enfureceu, que ele disse assim: tirem todos os homens as suas espadas. 600 homens sacaram a espada e Davi disse assim: nós vamos até aquela casa e nós vamos matar tudo que tem vida. Homens, mulheres, crianças, tudo que se mexe naquela casa vai morrer. E eles saíram a caminho, só que um dos servos de Nabal ficou sabendo, que estava ali nas regiões do Carmelo. E ao invés de ele procurar Nabal, porque ele sabia que Nabal era um homem louco, que desprezava as pessoas, ele procurou Abigail. E ele contou para Abigail o que estava acontecendo. Olha a sensatez dessa mulher. Rapidamente ela mandou preparar comida, ela mandou preparar carnes assadas, farinha, bolo, pães, e ela vinho, e ela pegou toda aquela comida e foi ao encontro de Davi. E quando ela encontrou Davi, ela se colocou, como o texto diz aqui, aos pés de Davi, no chão. E ela disse: Nabal é um homem louco, eu não sabia que os seus homens tinham ido lá buscar comida. Aceite o meu pedido de desculpa, aceite o meu perdão, aqui está a comida que vocês precisam. Deus vai fazer justiça para Nabal. Não derrame sangue inocente aqui. Olha o coração forte dessa mulher, a mente sábia que essa mulher tinha. E Davi, então, ele decide não mais destruir a família de Nabal e de Abigail. Então, Abigail é considerada uma mulher de mente forte e coração humilde. E isso mudou uma sentença que estava determinada para a família dela. Ou seja, aqui nas Escrituras Sagradas, essa mulher, ela revogou uma sentença. Ela revogou uma sentença, ela diz assim: por favor, escute-me. Olha a sabedoria dessa mulher. Então, uma mulher com a mente forte e o coração humilde conseguiu revogar uma sentença de morte para a casa dela e para a vida dela. Entenda algo importante nesse devocional. Você precisa ser uma pessoa de mente forte e coração humilde. Se você quiser viver uma vida de conquistas, você tem que ter a mente forte e o coração sábio, o coração humilde. Exatamente. Olha o poder de decisão que tinha essa mulher. Quando ela ficou sabendo, ela rapidamente tomou uma decisão. Então, quem tem a mente forte tem o poder de tomar decisões e decisões rápidas. Ela tomou uma decisão concreta, ela tomou uma decisão segura e tomou uma decisão rápida. Então, se você quer ter uma mente forte, você tem que treinar a sua mente para poder tomar decisões rápidas e seguras. Se você quer ser um vencedor, se você quer viver uma vida de conquista, você tem que ter mente forte e coração humilde.
Também nada adiantaria ela ter a mente forte e não ter o coração humilde, porque quem tem a mente forte e não tem o coração humilde acaba entrando numa vida de destruição por causa do seu próprio orgulho. Sinais para que você entenda o que é uma mente forte. Primeiro, para se ter uma mente forte, você tem que pensar positivo. Você tem que pensar que tudo vai dar certo. Você não pode desistir. Tem gente que só fica pensando que vai dar errado. Ah, não vai dar certo. Ah, vai dar errado. Ah, isso aqui não funciona. Ah, desse jeito não dá. Não. Quem tem a mente forte pensa positivo. Já deu certo. Já deu certo. Vai dar tudo certo. Eu vou conseguir. Eu vou conquistar. Vai dar certo. Eu vou lá. Eu vou conseguir resolver essa situação. Eu vou conseguir terminar esse estudo. Eu vou conseguir abrir essa empresa. Vai dar certo. Eu vou conseguir. Eu vou conquistar. Então, primeiro ponto é você ter uma mente positiva, uma mente que te coloca na atividade. Segunda coisa, você precisa saber o que quer. Porque tem gente que não sabe o que quer. Você precisa saber o que você quer, o que você quer. E descobrindo o que você quer, você tem que lutar até o fim. Isso se chama obstinação. Você tem que ser uma pessoa obstinada. Você tem que lutar até o fim. Tem gente que tudo que começa não termina. Tem gente que tudo que começa deixa para trás. É ou não é? Tem gente que não consegue concluir nem a pintura da casa. Começou a pintar a casa, largou o rodapé para trás. É ou não é? Começou a fazer um cimentado no quintal, largou um pedaço sem fazer. Então tem gente que não tem obstinação, não consegue concluir o que ela começa a fazer. Então você tem que ser uma pessoa obstinada. Você tem que pensar positivo, que vai dar certo, saber o que quer e lutar por isso até o fim. Você vê, Paulo, ele era uma pessoa obstinada. Mesmo preso, ele estava escrevendo cartas que alimentam as igrejas até hoje. Você vê? Olha o que é uma mente forte. Ah, já que eu estou preso, não consigo fazer nada, então eu vou escrever cartas. E essas cartas estão aqui, ó, dentro da Bíblia, até hoje, nos fortalecendo, nos dando direção. Isso é obstinação. Isso é sinal de uma mente forte. Só que além da mente forte, Paulo, ele tinha o quê? Um coração humilde. Se você não tiver um coração humilde, você se torna uma pessoa insensível. Ter mente forte e não ter um coração humilde, você se torna uma pessoa insensível. Você se torna uma pessoa equilibrada, ou seja, você vai achar que é alguém. Esse é o problema. Nabal achava que era alguém quando ele riu e zombou de Davi. Ele achava que a sua força era maior que a de Davi. E não é assim que funciona. Ele poderia ter executado a família dele inteira. E o que aconteceu com Nabal? Deus colocou a mão. Deus colocou as mãos. Nabal, ele sentiu uma paralisia, ou seja, hoje podemos dizer que foi um derrame. Ele sentiu uma paralisia, se endureceu como pedra e morreu. Porque Davi não colocou as mãos, mas Deus era com Davi. E Davi colocou as mãos. Deus colocou as mãos, melhor dizendo. Então, o coração humilde te faz pensar. Porque muitas vezes você quer colocar a mão em alguém que Deus ama, que Deus gosta. Sabia disso? Tem muita gente andando para trás porque está colocando as mãos em uma pessoa que Deus gosta. Deus gostava de Davi. Davi não colocou as mãos, mas Deus foi lá e fez justiça por ele. Então, o teu coração, quando ele se torna humilde, ele faz você entender que não é você quem coloca as mãos, é o próprio Deus. Porque às vezes você vai colocar a mão numa pessoa que Deus ama, que Deus gosta, e você vai arrumar um grande problema. Foi o que aconteceu com Nabal. Ele achava que era alguém, e isso lhe custou a sua vida. Abigail foi sábia, conseguiu salvar os seus filhos, a sua casa, a sua herança, a sua família. E sabe o que aconteceu com Abigail? Depois que Nabal morreu, Davi ficou sabendo, foi lá e casou com ela. Ela se tornou rainha. Davi se tornou o rei. Veja que ela se tornou a esposa do maior rei que Israel já teve até os dias de hoje, que foi o rei Davi. Então, mente forte e coração humilde te coloca em posições extraordinárias. Pensa nisso. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus,
eu gostaria de apresentar esta pessoa nas tuas mãos. Ajuda ela, meu Deus, a desenvolver inteligência emocional, a vencer as emoções, a não tomar decisões por impulsos. Pessoas que recebem uma notícia, uma informação, e antes mesmo de saber se é ou não verdade, elas querem tomar as decisões baseadas nos seus impulsos. Ajuda ela, meu Deus, a desenvolver inteligência, sabedoria e ter uma mente forte, mas acima de tudo, um coração humilde, porque com isso ela vai conseguir conquistar e manter as conquistas na sua vida. E é só o teu Espírito Santo que pode fazer isso na vida de uma pessoa. Por isso, meu Deus, eu oro para esta pessoa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Shalom.